Dr. Adolfo Bezerra de Menezes é exemplo como médico, como político, como empreendedor, como pai, como homem de bem. Em 1192 páginas, o historiador Luciano Klein nos entrega uma biografia multifacetada deste singular ser humano de beleza espiritual que foi um dos mais notórios espíritas do século XIX. À venda com edição de acabamento primoroso e rica coletânea de documentos e fotos. Venha se inspirar na obra Bezerra, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. Olá, amigas, amigos, boa tarde. Uma alegria imensa estarmos conectados nesta tarde de sábado, desta feita para mais um episódio das lives históricas do MEBEM, Memorial Bezerra de Menezes, aqui em Fortaleza, no Ceará. Nós, a cada mês, temos um convidado, uma convidada, que falará para nós acerca da sua iniciação e atuação no meio espírita. É uma live de cunho histórico, portanto, à guisa de registro, e nesse sentido, não é uma palestra, é mais um bate-papo no qual o convidado responde algumas questões feitas por mim e por aquele que divide comigo essa tarefa, esse empreendimento, o nosso querido amigo Luciano Pinheiro Klein Filho, que eu vou chamar aqui antes que possamos chamar o nosso convidado de hoje. Oi, Lu. Oi, meu amor. Tudo em paz? Uma alegria estarmos uma vez mais nessa empreitada que tem por intuito, como você muito bem colocou na introdução do nosso programa, resgatar a memória do nosso movimento espírita no Brasil e também no mundo. Exato. Essa tarde nós vamos receber aqui um confrade querido lá da Bahia, alguém conhecido da maior parte de nós, mas aqueles que eventualmente não conheçam terão o ensejo de conhecer melhor. Eu me refiro àquele que eu gosto de chamar de professor, porque aprendo bastante com ele, o professor André Luiz Peixinho. Boa tarde, professor Peixinho, seja bem-vindo às terras alentarinas. Boa tarde, Eugênia, boa tarde, Luciano. De alguma sorte você adivinhou que eu sempre quis ser professor. Todas as outras coisas, tarefas, profissões, não eram a alma do meu projeto de vida. Então, cabe muito bem essa noção de professor. Seja bem-vindo aqui. Nós vamos iniciar mais à guisa mesmo de vasculhar um pouco a sua atuação. Sabemos de palestras que ouvimos pela web que o senhor é de berço espírita, né? Nasceu já em família espírita. E aí gostaríamos de saber um pouco, né? Porque sabemos que é importante para a sua história no espiritismo, do seu ambiente familiar espírita, né? Seu pai, Aristóteles Damasceno Peixinho, alguém que fez um trabalho relevante no sertão baiano, né? Poderia falar um pouquinho dessa história, inicialmente do seu pai, e aí depois o senhor vai enveredando aí pela sua própria história. Na verdade, eu nasci num ambiente tão espírita que meu nome é André Luiz, por causa do livro Nosso Lar. Era o ano de 1951, e meu pai disse que estava lendo esse livro, estava
dos primórdios do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, e achou que eu poderia ser André Luiz, um nome assim adequado para inspirador, e que provavelmente eu seria médico. Bom, alguma coisa dessa história foi se realizando. Ele, casado com Maria Rosa Lima Peixinho, que está encarnada ainda, e que o acompanhou nessa história de vida, no ambiente espírita, inclusive, porque ela foi também atuante aos moldes familiares e sociais da cidade de Serrinha. Então, eles criaram já um ambiente dentro da família, que era um ambiente espírita. Eu costumo dizer que Aristóteles Peixinho, ele respirava e atuava espiritismo. De vez em quando, ele fazia as outras coisas. Esse era o jeito de ser dele. Começava isso já na infância, na hora do café da manhã, todos teríamos que dizer uma frase espírita antes de tomar café, senão teria que esperar a aprendizagem acontecer. Era o estilo dele, né? Era muito estimulador o modo, o entusiasmo, a maneira como ele trabalhava no movimento espírita. Era uma figura socialmente relevante na cidade. Quer dizer, quando eu cresci, me pareceu isso, embora de origem muito pobre, e uma figura que tinha características muito singulares na área da mediunidade, né? Uma mediunidade inconsciente, muito, muito rica, e isso fez com que ele vivesse momentos muito difíceis, porque na cidade que ele morava, e de sua origem, o Uauá, não existia nenhuma informação clara sobre isso, sobre o espiritismo. E ele via os espíritos, e as pessoas se assustavam com a sua visão, e ele teve problemas de saúde que foram cuidados por espíritos que ele mesmo via e descrevia. E um deles era um espírito encarnado. Ele estava muito doente quando esse espírito apareceu e disse que ia curá-lo, já que os médicos não tinham remédios para as suas doenças da época, né? E quando ele viu um dia o seu futuro cunhado, ele então disse que queria saber mais alguma coisa. O futuro cunhado lia O Reformador. E o personagem, o Antônio Ferreira, trouxe o Reformador e mostrou uma série de fotos para ele. Quando ele mostrou a foto de Chico Xavier, ele disse: é esse que veio me curar. Chico Xavier estava encarnado, né? E é interessante que eles nunca se encontraram, nunca na vida. Mas toda vez que alguém de Serrinha ia em Uberaba, Chico Xavier perguntava por ele. As pessoas até diziam: olha, a gente vai visitar Chico. Ele pergunta porque nem vai lá, nem sai do lugar. E já nos anos 90, Chico Xavier escreveu uma carta para um amigo comum, e na carta ele dizia que conhecia o trabalho apostólico do seu amigo Aristóteles Peixinho, que ele mandava lembranças e coisas que valem. Então ele tinha essa vivência mediúnica muito intensa e levou bastante a sério isso, tanto que alguém dizia que se tirasse uma fotografia no futuro de uma determinadas ruas, seguramente nessa fotografia ia aparecer a imagem de Peixinho. Tão plasmada estava ele caminhando em direção ao centro espírita. É uma pessoa que tinha atividades segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não sobrava nenhum dia que ele não ocupasse. E não era só atividades à noite. Durante o dia, ele fazia muitas atividades de visitas a doentes e cuidava de dar passes, ou às vezes ia atender no próprio centro espírita. Era uma mediunidade assim, exuberante, que permitiu também a gente conversar com os espíritos com uma intimidade em comum, né? Para os meios que eu conheço. Eu conversava com os espíritos como alguém conversa com um personagem encarnado, né? E às vezes eu exagerava um pouquinho. Eu me lembro de uma das conversas que eu tive com o espírito através dele, que eu só pensava e o espírito respondia psicofonicamente. E eu discordava, porque eu tinha o hábito de questionar bastante. Aí o espírito dizia porque a minha discordância não era convincente para ele. Só que era só pensamento meu, né? Vocês veem qual é a capacidade de captação da informação e de resposta dessa natureza. E, além disso, ele gostava muito de ler.
era uma coisa assim, não usual para uma pessoa do terceiro ano primário, e instigou-nos a ler, a começar dos romances espíritas, que era o que a gente, além dos casos, vem dos casos de Chico Xavier, que existia já na época com Ramiro Gama. Então ele fez uma, digamos assim, uma espécie de estímulo em comum, do jeito que ele achava pertinente. Ele pegou o livro Vingança do Judeu, de Rochester, colocou em cima da mesa e disse: esse aqui é só para adultos, ninguém pega a não ser os adultos. Deixou em cima da mesa. A gente olhava o livro, aquela história toda, o livro é só para adultos. Quando ele viajou, nós ficamos adultos. Eu e uma irmã minha lemos o livro rapidamente e achamos interessante, com aquela sensação de quem estava burlando uma norma, e valeu a pena, porque depois a gente pegou outros livros e foi nessa série, nessa saga. Um outro dado importante é que ele vivia sempre estudando o Evangelho. Era algo assim importante na vida dele. Só que eu achava muito lento, porque ele tomava de um versículo e passava uma semana no versículo. Como é que demora tanto para estudar um versículo, uma linhazinha e pouco? E ele dizia que é porque eu não sabia o que era saborear o Evangelho. Era algo diferente. Ele ficava meditando naquilo, e às vezes em reuniões apareciam entes espirituais que faziam com que aquele esclarecimento fosse amplificado de alguma maneira. E ele se juntou com outro personagem, Serrinha, numa certa época, fizeram uma dupla muito rica de saberes, que foi Elzio Ferreira de Souza, né, que morou um período lá e que depois foi fundar um centro espírita na cidade de Queimadas, o Filhos do Calvário. E a dupla era a dupla do evangélico, que dizia que se aqueciam ao pé do fogo evangélico nas tardes de domingo. Foi uma coisa que me marcou muito, que eu gostava de participar depois do futebol que a gente jogava de 13h até 4h30, para depois ir para o Evangelho no Centro Espírita. Duas características dele ele possuía relativas ao movimento espírita. A primeira delas era, ele foi o fundador de centros, né? Uma figura assim, que gostava de criar possibilidades desse tipo em outras cidades. No mínimo, 12 centros foram criados por ele. Hoje tem mais, porque depois da desencarnação dele apareceram outros. E ele acompanhou mais outros 7 centros na região. Tanto que antes de existir o movimento federativo da Bahia, tal como nós conhecemos hoje, ele já fazia esse federativismo dessa forma, inovando na divulgação, ao estilo da época e das possibilidades de então. Essa era uma característica dele. A outra era reinventar-se. A cada 10 anos ele mudava de foco sem perder os anteriores. Aos 80 anos ele resolveu estudar no primário, né, para completar a série de estudos, mas ele me disse que viu Teresa de Calcutá, que apareceu a ele, e disse que de palavras ele já estava bem servido, ele já tinha falado bastante, e era agora a hora de fazer mais ações práticas. Ele sempre fez, mas dessa vez o foco maior foi esse. E ele aí inventou o que eu chamei o Minha Casa, Minha Vida. Ele saía pedindo aos amigos recursos, identificava uma família sem casa e construía uma mini casa, uma casa de pequeno porte, e inaugurava a casa. Depois dos 80 anos, essa foi assim a tarefa que ele elegeu como mais significativa na vida dele. E muitas famílias, acho que 11 casas ele construiu na cidade de Serrinha, graças a esse esforço que ele trabalhava. Então, é uma figura que tem um certo pleomorfismo nas ações e centrado nessa mediunidade que era a faculdade que lhe inspirava, que lhe ajudava a caminhar nas estradas da vida que ele viveu. Então, vocês veem que a influência é muito forte, tanto que eu digo que menos que o pai, eu vejo mais o líder, né? A figura que alguém um dia me disse que era carismática, eu nem sabia o que era. Fui estudar para saber se era um elogio, se era uma crítica, a figura carismática. E então a influência é muito mais nesse regime de liderança e de figura relevante no meio social e no meio espírita. Peixinho, querido, prazer uma vez mais em estar com você, mesmo que virtualmente. Recentemente, dia 27 de março, estivemos juntos em Salvador,
na Mansão do Caminho, ao seu lado, e da sua, e da nossa Ednólia, para celebrarmos os 75 anos de atividades de Divaldo Pereira Franco, no seu trabalho ciclópico de divulgação pela palavra falada e pela palavra vivida do Espiritismo. Recentemente, o mesmo Divaldo completou, no dia 5 de maio, próximo passado, 95 anos. Qual a importância de Divaldo Pereira Franco, a quem você chama carinhosamente de moço pálido, né, na vida de André Luiz Peixinho? Eu quero dizer o que eu disse ali, para ficar registrado, que não fui eu que o chamei de moço pálido. Foi esse guia espiritual, através de Aristóteles Peixinho, que disse: procure um moço pálido na Rua Barão de Cotigipe, 124. Eu não sabia exatamente de que ele estava falando, e vim a saber quando cheguei em Salvador e me aproximei. E de 1967 a 1993, eu trabalhei mais ostensivamente no Centro Espírita, o Caminho da Redenção, né? E com incursões nos trabalhos do Pau da Lima. É claro que a vida pública de Divaldo, a vida com os espíritos, a comunicação, teve uma larga influência, em especial no entusiasmo pelo trabalho, né? Eu me recordo que ele tem uma característica muito forte de não se deixar abater pelas dores físicas. E um dos problemas que ele viveu, eu estava do lado, ele não me disse nada. Foi quando ele teve o quadro anginoso, que resultou num infarto, pelo que eu soube. E estávamos na reunião doutrinária, eu sentado ao lado dele na mesa. Ele apenas me disse: olha, eu vou sair e você termina a reunião. Nenhuma queixa, nenhum registro de coisa do gênero de que estou infartando. E saiu e disse: demora um pouco de mandar acender as luzes. Quando isso aconteceu, logo depois fui procurar notícia, ele já estava fora do Centro Espírita, numa clínica ou algo parecido. Esse estilo de suportar as dificuldades, enfrentar as contingências e manter acesa a chama do ideal, para mim, são significativos. Nele, várias pessoas que eu miro como exemplo, né? Nós tivemos alguns contatos muito próximos na Juventude Espírita Ninaroeira, porque convidávamos para as reuniões da juventude e, periodicamente, fazíamos entrevistas ou fazíamos trabalhos no Pau da Lima, e lá, então, também tínhamos esses contatos mais ricos e mais próximos da vivência aí no mundo coletivo, né? Essa é, digamos assim, a marca das experiências que a gente mais viveu. Quando começamos a organizar os congressos espíritas, também trocávamos muitas ideias, muitas reflexões sobre o que fazer, como fazer, e participamos ativamente de alguns eventos na própria Mansão do Caminho, quando, por exemplo, fizemos os 40 anos da Mansão do Caminho, um episódio artístico no Centro de Convenções, e que foi um episódio curioso, porque ele me procurou e pediu ajuda minha, Ednólia, para organizar, que queria algo diferente, inusitado, e nós resolvemos fazer 3 propostas: a rica, a média e a pobre. Ele foi logo dizendo: me traga a rica, que é que me interessa. Eu expliquei como era a rica. Depois que eu expliquei, ele disse: e a pobre? Disse: a pobre é assim. Eu chego lá no Centro de Convenções, digo que é o aniversário, faço uma prece, você faz uma palestra. Ele: de jeito nenhum, Deus me livre de fazer um negócio desse, 40 anos. E nós montamos um projeto artístico que Solange Seixas, se eu não me engano, e Ednólia decoraram o palco, e tinha que trazer um tal de um linóleo, que era um piso forrado para o balé daqui, um famoso, Rosana Bubarque, dançar, o coral do Mosteiro de São Bento, uma cantora lírica chamada Andrea Daltro, era o começo das projeções. Aí fizemos uma espécie de festa, né? E eu disse para ele: admiro essa capacidade de engolir o que eu quero, né?
disse para ele, olha, agora você vai falar. Ele disse, não, eu não quero fazer nada, não. Disse, não dá certo. Faz parte do texto meu, do meu enredo, você falar, porque se você não falar, garanto que a guilhotina vai voltar a funcionar, mas é no meu pescoço, não no seu, né? Então, você vai falar. Agora é só que você vai falar e eu escolhi os espíritos que vão lhe inspirar. Olha que ousadia. Ele disse, como assim os espíritos? Qual é a linguagem que você vai usar lá? Você tem 3 espíritos que eu já identifiquei. Rabindranath Tagore, Eros e Amélia Rodrigues. Os outros, né, fica para outra oportunidade, mas nesse aniversário são os 3 virios. Isso vai dar certo? Eu digo, você quem sabe, né? Eu estou lhe dizendo que eu sou o diretor da festa e você é o artista. O artista segue a direção. Essa intimidade eu consegui desenvolver nesse tipo de trabalho e funcionou perfeito, até com uma cena última inesperada, que a Adinólia conseguiu crianças, né, crianças para irem para esse cenáculo, para essa festa, e no final uma criança oferecia uma flor, ele em pé, né, sem saber o que ia acontecer, porque eu não disse o resto da atividade, oferecia uma flor e as outras crianças entraram. Só que isso não foi combinado, as outras crianças fizeram um círculo em torno dele, ele tomou de uma criança, ficou nos braços e repetiu, segundo ele, a experiência que ele tinha tido na visão em Lobato, quando ele enxergou a missão dele, e alguém dizia que ele era o idoso. Então, era uma homenagem a esse tipo de trabalho, com uma música que falava dessa viagem de trem, né? A Adinólia fez com outro companheiro, e nisso, então, a gente selou laços de trabalho naquela circunstância. Foi, digamos assim, para ele, o que ele disse depois foi apoteótico a ponto dele criar uma homenagem para nós dois, algo que era, segundo ele próprio, um precedente que ele não tinha feito nunca em público na Mansão do Caminho. E trabalhamos aí todos os congressos, todos os natais, em alguns movimentos de Você e a Paz, encontros dos seminários que a gente vai e participa, no encontro fraterno, nesse clima. E, ultimamente, né, nos problemas de saúde, nós tivemos um contato mais próximo com ele, né, no momento de algumas dificuldades, trocando e-mails, sendo, de certa forma, um círculo virtuoso de sustentação, porque todos temos demandas, necessidades, independente do grau que tenhamos alcançado evolutivamente. Estamos no mundo e, estando no mundo, temos problemas para resolver. Então, essa é a convivência. Eu acho que a influência é sempre olhar, puxa, como é que aos 85 anos ele resolve fazer uma casa do parto? Eu digo, meu Deus do céu, aos 85? Eu pensei que ele já estava, como ele me disse, fazendo a casa da partida dele. Aos 85 ele cria uma casa do parto e tem sempre aspirações, mesmo quando ele diz, não tenho mais sonhos, ele está sempre reinventando-se. O que eu acho que é uma forma de exemplificar para nós como é que as pessoas podem se alimentar, né? Porque o sonho tem essa capacidade imensa de produzir energia nas pessoas e construir, de certa forma, possibilidades, abrir caminhos na sua criatividade. Eu acho que é o exemplo, por isso que eu disse naquele dia, que todo mundo pode negar tudo que ele tenha feito, menos que ele é perseverante, né? Isso aí, qualquer independente do credo, da ideologia, de ser contrário, a favor, ele já recebeu muitas críticas no mundo, não pode dizer que ele não persevera, né? E um perseverante silencioso, é verdade isso, ainda por cima, porque eu nunca vi, nunca assisti Divaldo sendo crítico dos críticos dele, nunca vi isso. Ele sempre disse que a melhor resposta ainda é o silêncio, segundo as orientações que ele recebeu. Então, esse exemplo não é uma intimidade assim profunda de quem mora na Mansão do Caminho, que conversa intimamente, mas é uma espécie de comunhão de ideais, de sonhos, de aspirações, trabalhando juntos, né? Juntos, mas não próximos fisicamente. O senhor foi
para Salvador ainda jovem estudar, não é? E aí eu fico a me perguntar, a casa espírita, então, que o senhor passou a frequentar por orientação do espírito, da entidade, através de seu pai, foi, então, já o caminho da redenção e exclusivamente essa? O seu trabalho enquanto espírita em Salvador foi sempre no caminho da redenção? Eu sei que o senhor foi dirigente da Juventude Espírita Ninaroeira, né? Da Mansão, do caminho da redenção. Podia falar um pouquinho desse período? Pensou alguma vez, em face dos desafios acadêmicos, dos estudos abraçados, em afastar-se do movimento espírita? O senhor, esse desafio, né, do jovem, de equilibrar o desenvolvimento pessoal acadêmico, a profissão elegida e a tarefa espírita. Eu frequentei sempre o caminho da redenção, nunca fui associado a outro centro. A outra atividade que foi mais ou menos paralela foi frequentar a União Espírita Baiana, né? Quando eu cheguei em Salvador, o movimento juvenil estava numa fase assim de ebulição, um tanto quanto cheio de crises, em função das vivências de 1967. Vocês vão de lembrar que o Brasil viveu um momento assim de efervescência política, com o domínio militar no governo e as tendências reativas a esse tipo de formulação de políticas públicas e por aí vai. 68 foi aquele ano que não terminou, né? Eu vivi tudo isso aqui, chegando em Salvador, que para mim era uma cidade muito grande, imensa. Eu vinha de uma cidade que tinha talvez 8.000 pessoas no município, para uma outra que tinha 600.000 pessoas. Então, era uma diferença enorme. Felizmente, eu morava numa rua chamada Agrário de Menezes, que era menos de 1 quilômetro do centro espírita. Então, ia a pé, e ali comecei as minhas atividades em Salvador. Mas a juventude era muito pequena em matéria de atividades. Era uma reunião que existia de 1 hora, 9 às 10. Aí, quando acabava aquela reunião, eu pegava um ônibus, né, subia para a Cidade Alta, saltava na Avenida 7 e ia para a União Espírita Baiana, onde estavam as domingueiras famosas, né? Eram épocas assim de você ver o salão lotado, as escadas lotadas. E algumas vezes eu assistia a essa reunião, outras eu ia para outra juventude, a Juventude Espírita Manuel Miranda, que era na União Espírita Baiana. O nome era esse da instituição. E é hoje a Federação Espírita do Estado da Bahia. E foi assim de 67 a 1970. Essa época era orientado por Ruth Brasil Mesquita, que ainda hoje atua no movimento espírita na Federação, e fiquei nesse entorno quando Ruth foi convidada, ou achou que era relevante, ir fazer uma atividade de criação de evangelização no Nordeste de Amaralina. Amaralina já era fora da cidade na época, né? Era já subúrbio da gente, né? E ela é um ambiente assim um tanto quanto hostil, ainda hoje é um bairro bastante problemático, e ela então deixou-nos e a mais 3 companheiros para coordenar a juventude. Éramos 4. Ao fim de 6 meses, éramos 1, eu. E aí eu voltava e tinha orientações, mas ainda em Serrinha, o vínculo era mais ligado a isso, e o espírito me orientou que, se eu quisesse trabalhar com a juventude, teria que sair da timidez, do gosto por ficar dentro de casa estudando, lendo, e ir para as casas dos jovens. Algumas delas eram palafitas, não sei se vocês lembram dessa história. Andar naquelas tábuas nunca me pareceu convincente para um indivíduo que tem pouca habilidade psicomotora, que é o meu caso. Então, na ida, às vezes com as pessoas, eu fui levar uma delas, uma serriense lá, na ida eu ia seguro, porque estava com a outra pessoa e eu era o cavalheiro. E na volta, as pernas tremiam, era uma dificuldade imensa de lidar com esse clima, mas fui vencendo, fui construindo, de certa forma, com outros companheiros que foram chegando, né, o movimento espírita da juventude, que ganhou proporções significativas e foi
um dos experimentos, o experimento da época mais rico que eu pude participar na área, no âmbito desse trabalho. Nós fomos criando atividades que envolviam sábado à tarde, domingo pela manhã, domingo à tarde, a quinta à noite. Era uma juventude ocupada em ser juventude espírita. O que, aliás, me pareceu importante para atravessar a universidade incólume, porque o comum era este ditado, que hoje ainda se repete, até talvez com intensidade maior: entrou na universidade, sai da juventude. Vai virando adulto, sai da juventude. Eu tenho uma boa lembrança de uma situação que eu vivi. Dr. Elzo Ferreira de Souza, como nós chamávamos essa figura ímpar do movimento espírita baiano, morava próximo. Ele morava numa rua onde existia uma pensão que era de um aparentado meu. E eu visitei uma vez, até porque tive que participar de uma semana espírita aqui em Salvador, substituindo meu pai, imagine, aos 16 anos. Eu nunca tinha feito palestra, ele foi me orientar, e anos depois, nessa convivência próxima ali da rua, eu visitava a sua biblioteca, que era já para mim grandiosa, e ele me disse, no segundo ano de medicina: se você não tem tempo de ler no segundo ano, você nunca mais terá. Porque a vida de médico vai lhe enredar de tal maneira que você não conseguirá ler. Então, crie o hábito agora. Esse hábito eu já possuía, então só fui amplificando, inclusive, com os dados da literatura que ele trazia. E, ao lado disso, a citação, que é célebre, a frase dele: apaixone-se por Deus, é o único que não o enganará. E isso fez com que eu dissesse: não, na universidade não tem que sair para ser espírita, embora vivesse uma dicotomia muito grande, que eu chamava, de certa forma, uma esquisitice, às vezes uma esquizofrenia comportamental. De dia, todo o comportamento era comum, praticamente igual aos não espíritas, aos materialistas, de um modo geral. Então, a medicina era a mesma. A medicina era a mesma, de alguma forma. De noite eu ia para o centro espírita, aí ficava de dia, haja como materialista, de noite, haja como espírita. Não entrava aqui, claro, o mérito de ser um espírita humanista, um materialista humanista, porque isso para ser materialista não precisa ser um desgraçado, uma coisa do tipo. Além do mais, eu tinha que lidar com uma situação muito clara, que era na universidade, o fato de que tinha crescido a resistência à ditadura, à repressão, e um dos argumentos da época era que nós espíritas, com esse tal de reencarnacionismo e sobrevivência após a morte, estávamos afetando a ditadura, a queda da ditadura e a existência de um proletariado amorfo que não lutava pelos ideais porque tinha outra vida para viver, tinha um tal de lei de causa e efeito. Então, eles diziam que o espiritismo era o novo ópio, muito mais estruturado que as religiões de antigamente. Isso eu via dos meus colegas da época na universidade. Por outro lado, a percepção foi crescendo e achando que a vida religiosa, no estilo que era, não tinha condições de certa forma, se confrontar dentro da universidade com os parâmetros da universidade. Eu começava a compreender como aquilo era difícil para alguém se sustentar estudando sociologia, filosofia, todas essas teorias acadêmicas, e lendo livros espíritas que não tinham congruência nenhuma. E a linguagem espírita não era apropriada para lidar com o discurso acadêmico. Foi aí que, sem querer imitar os tempos atuais, eu disse: precisamos de uma terceira via. Essa terceira via terá que vir de algum lugar. E aí fui fazer muitos estudos sobre o evolucionismo. Foi a época que eu estudei muito o espiritismo dialético, Manuel Porteiro e o seu Homem e a Civilização, algo assim, um título que tem desse livro. Aqueles espíritas pouco convencionais. Foi a época também que eu
influenciado por alguns discursos críticos, eu fui ler a Grande Síntese e fui constituindo uma ideia de que podia ter uma terceira via de pensamento que não era nem tão centrada no modelo de templo, de religião, nem centrada no modelo materialista. Foi aí que a gente estruturou estudos muito ricos sobre o evolucionismo espírita da época. Isso no âmbito da juventude. Seguramente fomos caminhando e sustentando isso. E aí passamos a ser, de certa forma, a figura não enquadrável, né? Eu não era muito estilo religioso no centro espírita e não era muito acadêmico na academia, né? Um professor chegou a dizer aos meus colegas que eles me contaram, um professor muito famoso aqui, mas ele é esquisito, né? Ele pensa de um jeito que ninguém consegue arrumar esse pensamento como ele faz, mas ele é esquisito, né? O esquisitice era era não se enquadrar na academia o suficiente, porque, aliás, um espírito, o mesmo orientador, já tinha me dito, vá para a academia, mas não tanto, não tanto. Quer dizer, não viva a academia como ela é, viva a academia para questionar a sua validade. E também no centro espírita. Olha, vá para o centro espírita, claro, fui, faça as coisas, mas saiba que ali, no meu entendimento, não é o suficiente ainda para dar, digamos assim, a completude que é a vivência espírita paradigmática, como nós dizemos hoje. Ainda não deu ainda o salto de qualidade para ser a síntese da ciência, da filosofia, da arte, da religião, num conhecimento pleno. Foi isso que a gente fez durante o tempo todo na juventude, tentar essa síntese, né? Nós sempre admiramos Leon Denis, principalmente nessa busca de síntese, de progresso. Fizemos muitas atividades. Algumas deram problema, né? Eu me lembro que quando a gente, em 82, criou uma das confraternizações à noite, que era Fórum de Debates dos Jovens, e uma delas era Kardec versus Marx. Vocês já imaginaram? Era 82, né? O que é que isso rendia à época? Era a época da ditadura ainda. Ou antes disso, quando fizemos uma peça chamada Um Canto à Liberdade, algumas reações vieram. Um espírita me disse... Isso é subversão pura, essa peça. Um Canto à Liberdade, em 78, no governo Geisel. Eu disse, pois é, e você vê que só tem texto do Evangelho, porque Jesus era subversivo mesmo. Mas você via que era um clima, digamos assim, de construção, de ebulição das ideias. Foi essa a vivência que eu tive para me sustentar na universidade. E, para completar, foi daí que nasceu o Projeto Holon, posteriormente a Sociedade Holon, que era uma resposta a essas demandas em que o espiritual pode ser abrangente e estar na profissão. Porque a minha insatisfação vinha dessa ideia de que profissionalmente eu não posso ser completamente espírita. Essa é a grande satisfação. Eu tenho que ser segundo os cânones da academia. Isso nunca foi minha aceitação, minha intimidade. E isso continua até hoje buscando alternativas de crescimento. Isso, para mim, deu a sustentação para não ficar achando que a academia é essa maravilha toda, que ela é, como diz o pessoal, o cereja do bolo, e que lá nós somos os reis dos saberes. Não. Eu sempre digo, onde eu posso dizer, que a grande escola chama-se Espiritismo. É muito mais que todas as academias que eu vivi até então. E por que eu vou me afastar do Espiritismo se ele é maior do que a psicologia, a filosofia, a medicina, a educação? Os cursos que eu fiz, não faz sentido. Eu vou levar para lá, e fiz isso algumas vezes, aquilo que é o arcabouço espírita, na medida do possível, para ser aprovado, claro, nas atividades didáticas em que eu era aluno. Por isso que eu não me afastei, porque eu vejo que tem algo maior do que a universidade, tem algo chamado espiritismo. Enquanto você respondia às questões anteriores, de vez em quando nós percebemos um sussurro feminino ao seu lado, possivelmente uma entidade espiritual encarnada, que você fez menção em algumas das suas respostas,
que é a nossa querida Ednólia. Espero não constrangê-lo, nem a ela que eu tanto amo. Mas eu queria que você falasse da importância de Ednólia na vida de André Luiz Peixinho. O meu melhor discurso público sobre essa convivência, esse conhecimento, esteja na minha dedicatória na tese de doutorado, né? Eu sei que ela é, quem me conhece, o verso e o reverso, né? As horas de grande satisfação e as horas de profundos desencantos, essa vivência que vem da adolescência, né? Um dia ela disse que eu era graveto, no sonho que ela teve. Eu tinha 11, 12 anos. Sonhei com você, você é um graveto, um sonho. E eu já era atirado e disse, é graveto que derruba panela. Que era a expressão de então. Nós éramos primos, né? A essa altura nós éramos primos, né? O sobrenome era o mesmo, isso era atraente e facilitador. Ela cuidava de mim já desde essa época, né? Cuidado com um adolescente de 11 anos, eu tinha uma idade de 14, 15 anos, então estava ali atenta, né? Só que eu descobri um sentimento que se chama paixão. Se sofre, eu me prometi nunca mais. Se sofre, ainda mais quando você descobre a paixão num momento de crise existencial ou de crise de fenômeno existencial problemático. Foi quando um irmão meu me disse: você soube o que aconteceu com a nossa prima? Até hoje ele fala assim, ele nunca dá notícia de vez, ele lhe mata antes com a informação, a não informação. Você soube? Digo, o quê, rapaz? Ela ficou cega. Eu fiquei, mas lembra-me até hoje, eu estava passando escovão no taco da casa, deu uma dor no estômago violenta. E à noite eu fui pensar sobre por que essa dor doía tanto. Aí eu descobri o que era, né? Tinha algo mais no ar, além dos aviões da carreira, né? Só que uma vozinha me dizia assim, me disse, você descobriu tarde. Eu comigo, com 11, eu fiz 12 anos, eu descobri tarde. Quando eu a revi, ela tinha tratado a cegueira, não era uma cegueira definitiva, e ela estava com o namorado. Como eu já era espírita, né, de carteirinha, então eu vou ter que ressignificar esse sentimento, né? Não vou ficar aqui disputando nada e coisa parecida. Mas lá no fundo eu sabia que este era um fenômeno de parecia de turno e retorno, ainda podia ter prorrogação, né? E eu disse, ela vai namorar, vai passar, não sei o quê, e eu fiquei circulando no entorno o primo, né? O primo, o colega, não sei o quê. Depois eu vim para Salvador, o espírita, e voltava nas férias, e a intimidade sempre foi a marca das nossas convivências. Claro que somos personalidades bem diferentes, capacidades diversas, mas me parece que é uma história, uma saga muito significativa. E de vez em quando eu quero me entusiasmar com a vida, eu fico repassando os passos que nós vivemos juntos, as histórias, as circunstâncias, que foram muitas histórias familiares, cuidando de sobrinhos, histórias espíritas, histórias sociais, são muitas histórias vividas aqui, e com uma característica, não sei se vocês notam, ela tem uma característica de liderança, e vocês sabem que é preciso ter o cuidado de saber se ajeitar nesse campo da vida, porque ela tem uma capacidade criativa que é preciso seguir, respeitar, acompanhar, e ela tem um sistema de decisão que eu aprendi a conviver, né? Quando ela decide, nada há mais que impeça. Então, é melhor seguir em frente juntos, e isso tem sido muito benéfico. Hoje, de vez em quando, eu me pego olhando para ela assim, na hora da janta, a pandemia ajudou isso, eu fico olhando assim. Ela, o que você está vendo? Quer ver minha alma? Eu digo,
Eu não digo nada, eu estou mais silencioso, o tempo me fez mais silencioso. Eu fico olhando, eu estou saboreando aquele dia, no trem, em que eu descobri que você também estava interessado em mim. Ela não se lembra disso, com os detalhes que eu tenho. Eu fico saboreando. No trem para Juazeiro? Não, no trem para Serrinha. Para Serrinha. O que ela me disse naquele dia, eu tenho uma memória muito boa. Eu não conto para ela os detalhes para não... Mas fico olhando assim, e aí fico escrevendo, às vezes eu escrevo, está aí nos meus arquivos, um dia ela pode olhar o que eu escrevi e que não publiquei, sobre histórias do gênero, e aí vou vivendo essa saga. Agora que a pele já está enrugada, né? A pele já enrugada, às vezes a vida já está cansada, só mudou o físico, pois que o amor vibra com o mesmo ardor no coração. Esse é um trecho de uma poesia que ela fez, que eu não decorei nos detalhes, né? Mãos trêmulas, voz cansada, a pele já enrugada, revelam a transformação. Só do físico, pois o amor vibrará com o mesmo ardor no meu coração. Isso ela escreveu lá atrás e eu vou deixar de perder isso? Não, vou ficar na minha memória aqui dessa convivência. E as pessoas perguntam, você só teve uma namorada? E diz, não, nenhuma namorada tradicional, assim, não. Quando a gente se encontrou, eu já sabia o que eu queria. Ou casa com ela ou com ninguém, não vai ficar aqui atravancando meu caminho com experimentos os mais variados. Eu tinha claramente essa definição. Esta é a única que eu poderia realmente conviver e tocar a minha vida. Eu sei que isso publicamente pode criar algumas pessoas a ideia de, puxa, ele é tão exclusivista assim, nessa encarnação. Nisso aí. Os outros são amigos, são companheiros, outros, mas esta é a vida que eu levo e que eu tenho o prazer de continuar nesse momento, agora já com as cãs embranquecidas. Ela está discutindo com ela mesma se deixa o cabelo ficar totalmente branco ou não. Então, eu acho que isso é muito rico em termos de experiência, né? Saber das diferenças e saber crescer com as diferenças. Ela está lembrando aqui as poesias que eu tenho, você precisa ouvir. Eu vejo em ti a eclosão do gênio, calmo e sereno, cheio de encantos mil. Eu vejo em ti a solução do anjo, o cadente arcanjo que do céu surgiu. Aí ela vai contando que é claveiro, ótimo, estamos aí. Está tudo aqui gravado. Uma vez eu publiquei um folhetinho com os poemas dela, né, para mostrar como é essa saga, né? E já encontrei pessoas que me disseram, professores da universidade que conhecem ela, porque en passant, me disseram, como faz seu casamento? Eu digo, por que você está me perguntando isso? Porque o nosso depende do sucesso de vocês. Se o seu fracassar, ninguém mais vai dar certo. Digo, era só o que eu faltava. O meu relacionamento conjugal servia de estímulo à manutenção dos outros. Isso eu não sabia, mas um professor me disse isso. Rapaz, a gente fica observando, fica tentando copiar. Eu digo, ótimo, quem sabe a vida ensina através desses exemplos. Essa é a minha gratidão por essa companhia e essa sustentação. E não adianta eu pensar, e como teria sido se fosse diferente? E se ela tivesse casado com Samuel, que foi o namorado dela? Eu não sei como seria, mas sei como é, né? Então, paciência, né? Às vezes eu brincava mentalmente, Samuel, você de profeta não teve nada. Ciumava de mim, e ele é 19 anos, ciumando com uma criança de 12 anos, e terminou não ficando, então, paciência, né? Não usufruiu dessa companhia. Então, Samuel de profeta tinha tudo, né? Ciúme do pode ser também, né? Ele anteviu. Pode ser também. Ele anteviu. Professor Peixinho, não sabia que a Edinólia fazia poemas, mas queria agora trazer aqui para a conversa uma poetisa desencarnada que escreve pela mediunidade do Chico, né? Escrevia pela mediunidade do Chico, que o senhor, salvo engano, mencionou já, que conheceu encarnada. Maria Dolores, poderia falar um pouquinho dessa Não,
eu não conheci Maria Dolores. Quem Ah, conheceu não? Maria? Não, quando eu cheguei em Salvador, ela já tinha desencarnado há muitos anos. Eu conheci por Divaldo, que me conheceu ela pessoalmente, moravam no bairro vizinhos praticamente, acho que chamavam Machado Monteiro, à época, um pedaço do bairro do Uruguai. Eu conheci Maria Dolores, né, pelos poemas, quando eu vi a primeira vez a Antologia da Espiritualidade, eu disse que poesia, que afeto, né, que carinho. E aí eu fui atrás e descobri que ela tinha um livro chamado Ciranda da Vida. Encarnada, que depois eu soube que ela fez em benefício de outras pessoas, de uma instituição que era o Lar do Irmão, do Tio Juca, que é outro personagem que eu não conheci. Que é cearense, né, Tio Juca? Pode puxar a brasa para sua sardinha. Então, ele era uma figura assim, icônica, como dizem alguns historiadores, do movimento espírita, das vivências mediúnicas. E vi algumas histórias dela. E esse livro eu usava nas peças dos anos 70, tirando alguns trechos, alguns poemas dela encarnada e aplicando no contexto que era a nossa produção chamada de arte integrada. E continuo lendo, vocês podem perceber que eu trago de vez em quando poemas dela para as nossas reflexões, porque eu acho que é alguém de uma sensibilidade imensa do ponto de vista da amorosidade e que me agrada muito o seu jeito de escrever. Não sei quanto a vocês, mas esta, André, pelo menos para mim, está sendo uma das mais prazerosas, gostosas entrevistas das que eu já participei nos últimos tempos. Exatamente pela espontaneidade e saber dessas suas revelações do coração. Em tocante à nossa Ednólia, é algo realmente especial. Mas aproveitando a presença da Ednólia também, querido, veja que nós já estamos praticamente em 1 hora de conversa fraterna. Não podia deixar, já que este programa também tem esse fito, esse objetivo, que você nos falasse um pouquinho dessa ideia, que parte dela, Ednólia, de nós fazermos em nível de Nordeste um trabalho visando ao resgate, à preservação da memória do nosso movimento. Fale um pouco para nós da importância desse projeto da memória do movimento espírita no Brasil, mas a começar pela nossa região. Ednólia é uma figura que, quando ela encarna uma ideia, como eu disse antes, não há quem faça parar, né? E a Ednólia tem esse veio primeiro, de preservação das coisas, né? Eu me recordo que ela me narrava naqueles encontros afetivos, que ela estava fazendo em Serrinha, eu morava em Salvador, com o Colégio Estadual Rubem Nogueira, né? Juntava os alunos, pintava a sala, a revelia do diretor às vezes, né? Criava uns probleminha, né? Porque professor que se mete a fazer coisas não convencionais tem seus problemas com a diretoria. E por aí vai. E ela sempre teve ativa nessa ideia de cuidado com as coisas, né? Ela tem uma peculiaridade de pesquisa, né? De procurar as histórias dos personagens. Eu estou vasculhando aqui a vida de Amélia Rodrigues, impressionante como foi descobrindo coisas, só que, ao mesmo tempo, ela estudava a vida de Salvador. E ela começou a ter uma espécie de entrevero com o JJ Seabra, que foi governador da Bahia, porque ele andou destruindo algumas partes históricas para fazer passar a Avenida 7 mais larga. Coisa. Depois ele se encrencou com o Cardeal da Silva, porque ele deixou que derrubasse a igreja matriz do Brasil e da Bahia, claro, do Brasil, para passar trilhos de um bonde. Ela ia no Instituto Histórico e Geográfico e falava com o quadro de JJ Seabra. Encontrava, alguém me disse, e ela própria falou, estava lá, o senhor não podia ter feito isso, como é que o senhor destrói a história, não sei o quê. Né? Bom, isso não é muito normal para os parâmetros da sanidade comum, mas eu sei que ela é normal, né? Eu sei que ela é saudável. E assim foi também no movimento espírita, né? Ela, desde os anos 80, quando ela estava no DIGE, que ela começou a trabalhar com o patrimônio da própria federação, né? E muita gente achando que era papel velho, e ela batalhando para que o papel velho fosse recondicionado, acolhido,
existiu aqui uma figura chamada Josias Baraúna, que fazia uma espécie de pôster de cartaz, cartões assim, grandes, e tinha slides à vontade, nos anos 60, isso. E quando ela assumiu essa história por conta e risco, começou a tentar preservar tudo isso, os videocassetes dos congressos que ficaram embolorados. Em suma, a história já tem uma raiz muito mais antiga do que pode prever uma ideia de um projeto. E ela aí começou a fazer esse projeto aqui, fazendo isso que você está fazendo, é por isso que eu estou me sentindo perfeitamente idoso, né? Porque ela começou a gravar histórias gravadas dos idosos da Bahia. Como ela não gravou a minha, você está gravando um pouco dela, em homenagem, mas gravou aqui, trouxe em casa, fez chás para essas pessoas, ou ia gravar com outros personagens. Histórias orais, né? Que estão aqui na sede da federação. Então, já tem toda uma trajetória, né? É claro que ela se enveredou por uma área de pouca, digamos assim, atração, né? Pouca atração. Poucas pessoas são atraídas por histórias antigas. A modernidade ou a contemporaneidade parece que apaga ou dificulta a pessoa a perceber o passado, por mais que a gente fale, isso é difícil. Então, ela está nessa lida aqui de convencer espíritas. Às vezes eu ouço no telefone, conversando, mostrando, e como ela gosta de tempo integral e dedicação exclusiva na tarefa, ela provavelmente vai ter poucos acompanhantes nessa história, né? Evidentemente, porque poucos estarão, primeiro, na sintonia com a ideia, segundo, com a disponibilidade temporal. Aí ela aproveita e divulga o poema Tem um Tempo, Senhor, de Michel Quast, aquele que caracteriza o sujeito que tem tempo e não está imbuído das coisas outras, a não ser o tempo para o Senhor. E agora ela, então, levou isso para a memória do Nordeste, na reunião dos presidentes, dos dirigentes do Nordeste, né? E está aí, digamos assim, atirada, né? Cutucando Luciano Klein, né? Olha, você tem um memorial, mas o que eu quero mesmo é que você instigue os centros locais a terem o seu próprio memorial. Pode prestar atenção que eu aprendi o discurso dela. Olha, não basta ter uma central, é preciso que cada centro se empolgue. Aliás, com uma finalidade, de certa forma, de união dos espíritas. Primeiro, porque os espíritas precisamos gostar do centro espírita, da sua história, de ter o que, digamos assim, ser visto para ser estímulo em novas gerações, né? Porque, senão, é um apagamento geral e as pessoas não sabem o quanto de grandioso foi o passado na construção, em função de uma época e de uma história. Então, ela fica aqui, telefone, live, encontros. Sei que é um empreendimento de longo curso, agora está treinando fazer cursos com a universidade para as pessoas nos centros aprenderem a manusear documentos raros, coisas básicas que a pessoa tem, senão estraga o documento, perde o material. Essa é a tarefa dela. Agora é a tarefa da vida dela do ponto de vista espírita, né? O que me parece um corolário, né? De tudo que ela já fez, de tudo que ela já viveu. É bom lembrar que foi ela que deu outra, digamos assim, vida à federação. Foi ela que criou a Caravana Baiana da Fraternidade, foi ela que impulsionou encontros estaduais, foi ela que criou os encontros macro-regionais, tanto que o Barreto lá de Conquista, Antônio Barreto Filho, que é um amigo nosso, quando liga para ela, faz presidenta, porque ele sabe, não é a presidenta, é a liderança que é na construção dessas vivências, dessas possibilidades. É claro que tem seus momentos de percalços, de dificuldades, mas me parece que, do jeito que ela sempre foi impetuosa,
isso aos 75 anos de idade, quase chegando, e agora fazendo jornalismo na universidade. Eu tenho a impressão que ela segue o parente dela, Aristóteles Peixinho, né? E entrevistando personalidades que ficam assim, nessa idade, com esse ímpeto. Ainda bem, né? Ainda bem, porque é vida exuberante, né? E enquanto houver vida exuberante, ela vai continuar nesse projeto Memória para o Nordeste. E aí começa a aparecer o pessoal do Rio, da FEB. O que vocês estão fazendo? Como é que estão fazendo? O que esse Nordeste está inventando? Vamos ver se a gente faz alguma coisa lá na sede histórica. E aí vai empolgando, vai animando. É uma das vertentes que eu acho importante. Quem não sabe história, provavelmente não enxerga o passado e, pior, não tem boa visão do futuro, porque não conhece o fluxo da vida. Muito bem. Nosso tempo escoou celere. Nós agradecemos bastante a aquiescência do senhor em ter conosco aqui na live do MEBEM. Agradecemos a presença do internauta e que possamos ter novas lives com novos convidados tão ricas quanto essa. Lu, deseja dizer algo ainda na guisa de finalização? Somente, querida, agradecer, né, ao Peixinho, por extensão, a entidade espiritual ao seu lado, a nossa Edinólia, e dizer que nós estamos seguindo aí, ou tentando seguir essas orientações da nossa mentora Edinólia em relação a esse trabalho. Na nossa reunião recente, próxima passada, do Conselho Federativo Estadual, o projeto da memória em relação ao Nordeste e às casas espíritas foi bem divulgado, exatamente com esse intuito de fomentar, de estimular as casas espíritas a criarem os seus centros de documentação ou de memória, mas é um trabalho que exige, como o Peixinho colocou, de todos nós uma paciência muito grande e a persistência para que nós não deixemos de valorizar o trabalho de resgate da nossa história, que é um trabalho, como costumamos dizer, de cavaleiro solitário, porque são poucos que, de certa forma, se empolgam com esse projeto, mas prosseguimos com ele. Então, agradecer a você, Peixinho, uma vez mais. A Federação Espírita do Estado do Ceará deve muito à Federação Espírita do Estado da Bahia, sobretudo com a sua presença, da Edinólia. Deixar o nosso abraço ao meu xará, Luciano Crispim, que é uma alma verdadeiramente encantadora, além do Marcel Mariano, que sempre está conosco aqui. Eu até duvido se ele ainda é baiano, porque às vezes ele parece que é mais cearense do que baiano, de tanto que vem ao Ceará. E agradecer a você que dá disposição, como a Eugênia lembrou, em ter estado conosco aqui durante essa 1h07 pontualmente, para que nós pudéssemos conhecer apenas um pouco, né, da vida desse amigo, que a Eugênia de maneira especial e eu também admiramos profundamente. Muito grato, meu irmão. Vamos tocando em frente, que é a música dos idosos, né? O Missata é uma boa inspiração. E, seguindo Aristóteles, que vocês vão ver que eu repito as ideias e o pensamento dele, eu quero dizer que esse entusiasmo deve seguir o que ele fazia conosco no passado. Ele dizia assim: Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Eu, porém, Aristóteles, vos digo, vamos fazer este mundo pertencer ao reino dele. Está encerrada a sessão. É esse entusiasmo que eu gostaria de transmitir. Gratos. Então, vamos encerrando.